Oi gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo então eu vou estar falando sobre o governo de Ernesto Geisel e do João Figueiredo, tá? Bom, o que estava acontecendo em 1969? Nessa época a mobilização popular ela cresceu muito, né? E o governo ele acabou fazendo uma reforma eleitoral, né? Que consistia essa reforma? Eles fizeram então um colégio eleitoral aonde ia ter a participação da Arena e do MDB para decidir quem seria o novo presidente do Brasil, tá? E como a Arena ela tinha maior participação e mais pessoas, né, ligada à política, ficou decidindo então quem ia governar o país era Ernesto Geisel. Geisel entra em 1974, ele começa a perceber que está tendo uma grande mobilidade da população, né, inclusive dentro da política pela oposição, que é o MDB. O MDB ele ganha força e começa a crescer muito na política. Então o Geisel ele começa a perceber aquilo, começa a gerar um debate político e ele muda algumas regras, tá? Ele faz o que fica conhecido como distensão política. O que isso significa? É uma pequena abertura política que começa no seu governo. Então, por exemplo, ele revoga o AI-5, né, que era o ato mais rigoroso e mais repressor que existiu. Ele começa a fazer uma pequena abertura política no sentido de reformular ações municipais e até cria uma lei chamada Lei Falcão, onde começou a liberar propaganda política, mas ao mesmo tempo essas propagandas políticas não podiam falar mal do governo e nem da Arena, tá? Então, ao mesmo tempo que ele abria um pouco a política, ele fechava. Em 1977, ele fecha um congresso e faz o pacote. Em 1977, ele fecha o congresso e faz um pacote chamado Pacote de Abril, onde começa a reformular tudo de novo, o processo político municipal, estadual, enfim. Então, assim, foi um período que estava nessa abertura, mas ao mesmo tempo ele voltava um pouco, né, para não perder os privilégios. Em 1978 tiveram novas eleições e como eu falei para vocês, o MDB, né, Movimento Democrático Brasileiro, ele vinha crescendo muito sua participação política e quase venceu essas novas eleições. Mas quem acaba ganhando mesmo é a Arena com o João Figueiredo. Então, quando ele entra no governo, ele promete que iria continuar essa abertura política e ele se depara com uma grande crise financeira do Brasil causada em consequência do milagre econômico, né? Então, muitas pessoas começam a fazer greves. Teve uma greve super conhecida no ABC Paulista. Então, em resposta a essa greve, né, a população começou a se manifestar ainda mais. E aí, João Figueiredo, para acalmar os anseios da população, criou a lei de anistia. Essa lei de anistia, ela dava a liberdade para todos os presos políticos e para aqueles que foram exilados, eles podiam voltar para o Brasil normalmente, tá? Em contrapartida, os militares eles não foram responsabilizados e não podia, diante dessa lei, pelos seus atos, tá? Então foi uma lei muito importante aí nessa abertura política. Além disso, ele também começou a liberar a criação de outros partidos políticos, tá? Então foi um movimento na história onde as pessoas se reuniram e saíram às ruas, né, nas famosas diretas já, que foram manifestações onde as pessoas pediam o direito de votar para presidente e vice-presidente de forma direta, né, e não indireta. E essa população, né, essas pessoas que foram para as manifestações, elas foram a favor do Dante de Oliveira, que era do partido do Movimento Democrático Brasileiro, tá, que escreveu essa emenda para o Congresso pedindo a volta da eleição direta. Porém, o Congresso nega,
Mas é muito importante esse período porque marcava o fim da ditadura civil-militar no Brasil. E aí o Congresso, de forma indireta, coloca como presidente Tancredo Neves, tá? Então é isso, espero que tenham entendido. Qualquer coisa é só deixar uma pergunta, tá? Valeu, gente. Tchau.